Muito bem, estamos de volta para continuarmos o nosso treinamento. Próxima atividade. Motorista, a gente já não passou por aquela carrocinha de cachorro-quente? Aquela é outra. O pessoal daqui adora cachorro-quente. Toda esquina tem carrocinha. Guiomar, o caminho é esse? Acorda, Guiomar, Corália. Muito bem. Algumas palavras apareceram seguidas por uma vírgula. Motorista apareceu seguido de vírgula. Se eu estou falando com ele, ele é vocativo. Guiomar também apareceu seguida de vírgula. Se eu estou falando com Guiomar, é vocativo. Corália foi antecedida por uma vírgula, mas eu estou falando com ela, é vocativo. Você lembra? Vocativo é o meu interlocutor. Fica fácil identificar um vocativo dentro de um ambiente oracional, mesmo sabendo que esse vocativo não se relaciona sintaticamente com nenhuma palavra do contexto. Ele é autônomo, por isso não é mapeado em função. Basta falar vocativo. Vamos ao desafio? Em relação aos termos sublinhados no texto, assinale a alternativa correta. Na letra A, todos são apostos. Isso é verdade? Na letra B, todos são vocativos. Claro que já encontramos o gabarito. A letra C defende que há 3 vocativos, um adjunto adnominal e um aposto especificativo. Isso mereceria uma atenção triplicada. A letra D anuncia que há 3 vocativos e 2 apostos. Será? E na letra E, há 2 apostos especificativos. Claro que, considerando as palavras destacadas, o gabarito é B de bola. Não foi à toa que houve a indução para o trabalho com 3 vocábulos. Exercício 3. Você sempre soube disso e nunca falou nada. Quem sempre soube disso? Você. Será que você é sujeito do verbo saber ou vocativo? Laila, você sempre soube disso e nunca falou nada. E aí, será que Laila é o sujeito do verbo saber ou vocativo? Primeira observação. Nos 2 contextos há questionamento. Eu mudei a entonação, mas os 2 são perguntas. No primeiro caso, claro que você prestou atenção na ausência da vírgula. Se não há vírgula, claro que o sujeito é preferência. Mas em Laila, não há dúvida, se apareceu vírgula, impossibilidade de sujeito. E aí passa a ser o interlocutor. Laila, você sempre soube disso e nunca falou nada? Agora eu vou dar a entonação para o texto 1. Você sempre soube disso e nunca falou nada? Se eu estou perguntando, aquele você é o meu interlocutor. Será que eu posso deixar sem a vírgula? Vamos verificar o desafio? Os termos sublinhados são, respectivamente, sujeito, vocativo. Se eu deixar sem a vírgula, claro que eu não estarei com vocativo, porque vocativo obriga vírgula, da mesma forma que o sujeito proíbe vírgula. A letra A defende que os 2 são vocativos. A letra B defende que os 2 funcionam como aposto. A letra C defende que os 2 são sujeito. Até dado momento, nós defendemos que não há gabarito. Letra D afirma que o primeiro, sujeito e vocativo, também há uma relação com o verbo saber. Sujeito e vocativo, que também é sujeito semântico do verbo saber. Fique atento com essa letra D. E a letra E diz que o primeiro é vocativo e o segundo é aposto. Se você eliminou pelo absurdo,
Você está na letra D. Agora vamos entender a letra D, porque é de fato o gabarito. Sujeito e vocativo, seguindo a ordem. Você concorda? O primeiro é sujeito, bateu. O segundo é vocativo, também bateu. Mas, Cláudia, eu não entendi o segundo momento. O sujeito e vocativo, nós já entendemos. Que também é sujeito semântico do verbo saber, eu estou me referindo ao vocativo. O vocativo não é sujeito do verbo saber, porque ele não estabelece nenhuma relação com termos da oração. Mas no mundo das ideias, no mundo semântico, claro que Laila é ela que soube ou não soube alguma coisa. Por isso que é sujeito semântico, não é o sujeito estrutural. É só o sujeito no mundo das ideias. E isto faz todo sentido. A letra D é o gabarito. Beleza? Próximo exercício. Obrigada, Bárbara. Obrigada em nome de todas as mulheres. O termo sublinhado exerce função de primeira pergunta. O termo sublinhado é de quem eu falo ou com quem eu falo? Obrigada, Bárbara. Obrigada em nome de todas as mulheres. É claro que eu estou falando com a Bárbara. Eu não estou falando nada sobre a Bárbara. Então, eu já vou ao encontro do gabarito sabendo a resposta. A letra A defende que é vocativo. Eu também. A letra B diz que é um aposto explicativo. A C surta geral, diz que é complemento nominal. A D diz que é uma adjunta de nominal com aquelas vírgulas, meu aluno. E a letra E, aposto resumitivo. Quando esse aposto resumitivo só pode aparecer na forma de pronome e Bárbara é substantivo próprio. Beleza, gabarito fácil, letra A, vocativo. Número 5. Primeiro texto, assistiu Baby ao DVD? Segundo texto, assistiu Baby ao DVD. Primeiro momento, houve uma pergunta. Se houve uma pergunta a alguém. Assistiu Baby ao DVD? Eu estou perguntando a essa pessoa que recebeu o apelido de Baby se ela assistiu ao DVD. Então, Baby, no primeiro contexto, é o meu receptor, é o meu interlocutor, logo é o meu vocativo. Assistiu Baby ao DVD? Eu estou já numa declaração. Quem assistiu? Baby. Mas Baby assistiu a algo, ao DVD. Baby agora é um sujeito deslocado, assistiu a alguma coisa, o verbo é transitivo indireto e ao DVD é o meu aí. Preparado para o gabarito? Em relação aos termos sublinhados, marque a alternativa correta. A letra A afirma que ambos são vocativos. Lá está o mapeamento defendido. Letra A não é gabarito. A letra B diz que ambos são aposto. Também nada disso, professora. Vou para C. Ambos são sujeitos, outro surto. Mas na letra D, ambos são objetos diretos. A letra E, que tem de ser o nosso gabá, diz que o primeiro é vocativo e o segundo é sujeito, e é com essa letra que nós ficamos. Gabarito. Você percebeu que quando nós entendemos bem uma função sintática, quando nós entendemos bem uma classificação de um termo, qualquer exercício deixa de ser um desafio e nós encontramos o gabarito com facilidade? Sabe qual é o ideal? O ideal é que você faça uma prova de português na íntegra, com esta tranquilidade, com essa segurança. E isto, meu aluno, não é com o estalar dos dedos. Isto é uma construção. E como toda boa construção, tem de haver um planejamento, um processo baseado em métodos inteligentes. O que você está fazendo agora? Assistindo a aulas
e eliminando possíveis dúvidas, para que amanhã seja um dia mais fácil no que tange a dominar, a administrar essas questões sobre língua portuguesa. Amanhã você será uma pessoa com mais conhecimentos técnicos sobre o seu idioma. Próximo exercício, número 6. Primeiro texto. Estava morrendo de saudades de você, meu amor. Segundo texto. Billy, meu cachorrinho lindo, vá pegar seu brinquedinho. Existem palavras destacadas. Claro que os holofotes vão para cima dessas palavras. No primeiro contexto, estava morrendo de saudades de você, meu amor. Claro que eu estou falando com alguém. Aquela vírgula garante a presença de um vocativo, termo que representa um interlocutor e que obriga presença de vírgula. Billy, meu cachorrinho lindo, claro que há uma relação sinonímica. Billy é o cachorrinho, cachorrinho é o Billy. Então agora eu não mais estou com vocativo, eu estou com um aposto explicativo. Billy não é com quem eu falo, é de quem eu falo. Então Billy é o sujeito do verbo ir, da locução, né? Vá pegar. Então já podemos partir para as alternativas. Os termos sublinhados são, respectivamente, primeiro, vocativo, segundo, aposto explicativo. Vá ao encontro da alternativa. A letra A diz que há aposto e aposto. Letra B, vocativo e sujeito. Letra C, vocativo e aposto. Já apareceu o gabarito. Letra D, aposto e aposto, por sinal está repetindo a letra A. E letra E, sujeito e sujeito. Acabou. Gabarito, letra C. Simples assim. Número 7. Desculpe, senhora Rick, mas você disse que não queria atender a sua mãe. Se retirássemos as vírgulas, o que aconteceria? Vamos nós. Haveria mudança de vocativo para objeto direto. Haveria mudança de vocativo para sujeito. Haveria mudança de aposto para vocativo. Haveria mudança de aposto para objeto direto. Ou haveria um erro gramatical. Venha. Desculpe, senhora Rick, mas você disse que não queria atender a sua mãe. Meu aluno, você concorda que por mais que eu derrube as vírgulas, eu continuarei interpretando que senhora Rick é a minha receptora? Ela é a minha interlocutora? Desculpe, senhora Rick, mas você disse que não queria atender a sua mãe. Então, por mais que eu derrube essas vírgulas, senhora Rick não será sujeito, porque o verbo dizer já possui o seu sujeito contextual. Você disse. Quem disse? Você. Então, se eu derrubar essas vírgulas, meu aluno, não há dúvida, ocorrerá um erro gramatical. Por isso que o contexto é tão poderoso. Ele é o último a bater o martelo. Vamos continuar? Partimos agora para o fechamento deste bloco. Neste encontro, nós conversaremos sobre 3 funções: o aposto, o vocativo e o adjunto adverbial. Vamos para um rápido resumo sobre vocativo e daqui a pouquinho conversaremos sobre o último assunto dessa aula, adjunto adverbial. Vocativo, o que é mesmo? É um termo independente. É o termo com que apresenta o ouvinte ou o leitor, de maneira exclamativa. Ele é autônomo e ele apresenta o nosso interlocutor. Paulo, você vai para a escola? Eu estou falando com Paulo?
Então ele é nosso interlocutor, ele é o nosso vocativo. Brasil, acorda! Eu estou me referindo ao Brasil? Eu estou falando com o Brasil num recurso metafórico. Eu estou falando com o Brasil, então o Brasil é o meu vocativo. Um outro exemplo, Deus, olhai por nós. Eu estou me dirigindo a Deus, então Deus é o nosso vocativo. Então, meu aluno, entendeu bem o vocativo? Facinho, né? Muito bem. Agora, prepare-se. Dica, faça uma revisão sobre aposto e vocativo. Respire fundo e volte para nosso bate-papo sobre adjunto adverbial. Muita calma nessa hora. Adjunto adverbial é função sintática muito séria. O adjunto adverbial é muito recorrente em concursos públicos, principalmente pelas bancas semânticas. Muito bem, meu aluno, voltamos para a missão. Vamos fechar essa 6ª aula do curso CPF Sintaxe. Nós já vimos aposto, já estudamos vocativo. Agora é hora de conversarmos sobre adjunto adverbial. Logo após a teoria, a classificação, chegam os exercícios. Momento para que você verifique se tudo que foi ensinado foi de fato aprendido. Vamos começar pelo nome da matéria. Adjunto adverbial. O que é, professora? Muito bem, vamos aproveitar para uma aulinha de estrutura. O ad, que começa a palavra adjunto, é um prefixo. Logo, o vocábulo adjunto não é um vocábulo primitivo. Nós estamos com ad, que significa junto. Junto você já sabe que significa junto. Isso, há uma repetição, junto, junto. Vamos para o segundo vocábulo, adverbial. Ad é um prefixo que comunica junto. Verbial vem de verbo, traduzindo junto, junto, junto ao verbo. Isso quer dizer, professora, que o adjunto adverbial sempre estará relacionado a verbo? Não. É pegadinha. Verbo é uma das classes gramaticais. O adjunto adverbial, ele modifica verbo, mas modifica também adjetivo e modifica também o próprio advérbio. Então, muita calma com esse título. Quando estudamos adjunto adnominal, o título foi fiel. Junto, junto, junto ao nome, esse nome substantivo. E, de fato, o adjunto adnominal só pode se relacionar com substantivo, mas o mesmo não acontece com o adjunto adverbial. Adjunto adverbial se relaciona com verbo, adjetivo ou com outro advérbio. Ok, Cláudia, já entendi o título, mas o que significa? Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, modificando o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Então, meu aluno, o que é fundamental entender de um adjunto adverbial? Que ele comunica a circunstância. O que é fundamental entender de adjunto adverbial? Que ele modifica, ele não qualifica, ele modifica, ele não determina, ele é um modificador. Cláudia, não entendi. Calma, você vai entender. Agora, um passo de cada vez. Adjunto adverbial é termo da oração? É. Se relaciona com outros termos? Sim. Esse adjunto adverbial é um modificador? Sim, ele modifica. Se modifica, modifica algo. O que é modificado pelo adjunto adverbial? 3 classes gramaticais: verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Essa mudança provocada pelo adjunto adverbial, essa modificação em relação ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio, nós classificamos como circunstância. E aí existem várias circunstâncias. Essas circunstâncias vão classificar o adjunto adverbial. Se for uma circunstância de tempo, adjunto adverbial temporal. Se for uma circunstância de modo,
adjunta adverbial modal. Então, agora você precisa memorizar que adjunta adverbial é um termo oracional, é um modificador de 3 classes gramaticais e mais, pertence ao pacote dos termos acessórios. Logo, ele é importante, mas não é fundamental. Vamos continuar? Vamos para exemplos. Reconhecer o que foi dito. Eles se respeitam muito. Seu projeto é muito interessante. O time jogou muito mal. Esses 3 contextos vão elucidar o papel de um adjunto adverbial, com quem ele vai manter uma relação de modificação e mais, deixar claro que um adjunto adverbial pode migrar, ele pode sair do seu lugar oficial. Qual é, Cláudia, o lugar oficial de um adjunto adverbial? Lá no final da oração. Basta você lembrar que a adjunta adverbial é nomenclatura da sintaxe, mas que um adjunto adverbial é a mesma coisa que um advérbio. É sinônimo de adjunta adverbial. Advérbio é sinônimo de adjunta adverbial. Adjunta adverbial é sinônimo de locução adverbial. Legal? Eles se respeitam muito. Você percebeu que a palavra muito está modificando o verbo respeitar? Cláudia, eu quero entender essa modificação. Então vamos juntos. Eles se respeitam. Se eu retirar a palavra muito do contexto, você entende a mensagem? Eles se respeitam. Entendo. Claro que você entende. Adjunta adverbial é acessório, chega para melhorar o contexto, mas não é vital. Você consegue entender a essência da comunicação sem o adjunto adverbial. Falar que eles se respeitam já é falar o que há de mais importante. Mensurar se esse respeito é muito ou se é pouco já é um circunstancial, é um acessório. Quando eu falo eles se respeitam muito, eu estou intensificando não o pronome substantivo eles, e sim o verbo pronominal respeitam-se. Então, se eu estou modificando um verbo, eu funciono como um advérbio. E se eu estou nos estudos sintáticos, o advérbio será chamado de adjunto adverbial. De qual circunstância? De intensidade. Porque eles não respeitam-se pouco, eles se respeitam muito. Eu estou intensificando. Eu posso intensificar para mais ou intensificar para menos, mas eu estou modificando no campo da intensidade. Ficou claro isso? Então, uma coisa é comunicar que eles se respeitam. Você não tem condição de descobrir se esse respeito vem em grande quantidade ou em pouca quantidade. Por isso que o advérbio é um modificador. Muda sim a mensagem quando eu falo eles se respeitam muito. Agora eu sinalizei para a quantidade do respeito. Seu projeto é muito interessante. O que é muito interessante? Seu projeto, que é o sujeito. É um verbo de ligação. Interessante é a qualidade do projeto. Depois de um verbo de ligação, qual é a função sintática que surge? Predicativo. Predicativo desse sujeito. Você compreende tranquilamente essa mensagem se eu retirar o muito do circuito. Como fica? Seu projeto é interessante. Desta vez você comprovou que a palavra muito também funciona como um acessório. A retirada dela não agride a mensagem principal. Mas muda ou não muda? Se eu colocar o vocábulo muito no contexto, seu projeto é muito interessante, você percebe que esse muito está intensificando a qualidade desse projeto.
Eu não intensifico o substantivo projeto. Não é projeto muito. Eu não intensifico o verbo. Não é verbo, é muito. É muito interessante. Desta vez, eu estou modificando um adjetivo, porque interessante pertence à classe gramatical adjetivo. E por último, o time jogou muito mal. Você percebeu? O vocábulo muito também está se relacionando com uma palavra e está modificando-a. Quando eu falo o time jogou muito mal, que jogou mal? O time, que é o meu sujeito. Se eu falar o time jogou, eu já entendo. Logo, o verbo jogar está intransitivo. Se eu comunico que o time jogou, é porque o time não ficou parado. Mas, se eu retirar a palavra muito, o texto que sobra é o time jogou mal. Isso quer dizer que seria melhor que esse time continuasse no banco. Mas ele jogou e não foi bem. O time jogou mal. Mal foi o modo que aquela ação verbal se processou. Então, mal é um adjunto adverbial de modo. Está modificando o verbo jogar. O time não só jogou, o time jogou mal. Eu modifiquei a ação verbal de jogar. Eu já estou com um advérbio no circuito. Eu vou colocar um outro advérbio. O time não só jogou mal, não, Cláudia. O time jogou muito mal. E aí, meu aluno? A palavra muito está modificando o verbo jogou muito? Ou a palavra muito está modificando o advérbio mal? É um advérbio modificando um outro advérbio. Quando eu falo o time jogou, é uma mensagem. O time jogou mal já é uma outra mensagem. E se eu comunicar que o time jogou muito mal, eu torno a ressignificar esse contexto. É por esse motivo que nós falamos que o advérbio tem força transformacional. É por esse motivo que nós falamos que esse adjunto adverbial é um modificador contextual. Uma coisa é a Cláudia falar, outra é a Cláudia falar muito. Muda ou não muda? Se eu comunico que eu falo, você não consegue descobrir a quantidade. Mas se eu falo, Cláudia fala muito, eu acabo de jogar para você um novo texto. Ela não só fala, ela fala demais. Ficou claro isso? Então, o advérbio pode modificar um verbo, o advérbio pode modificar um adjetivo e o advérbio pode modificar um outro advérbio. Tranquilo? Quando eu falo advérbio, eu estou memorizando uma classe gramatical que tem como equivalente, como sinônimo, adjunta adverbial. Só que advérbio é nomenclatura lá da morfologia e adjunta adverbial é nomenclatura aqui da sintaxe. Outra observação é com relação a advérbio e locução adverbial. Tem tudo a ver com a nossa aula. O advérbio só é advérbio porque ele é constituído por uma única palavra. É o caso de muito, é o caso de mal no contexto citado. Mas, para nós encontrarmos uma locução adverbial, nós precisamos procurar pelo menos duas palavras com força de uma circunstância. Virei à direita. À direita são duas palavras comunicando circunstância de direção. Saí à noite. À noite são duas palavras comunicando uma circunstância de tempo. Ficou claro? Pois bem, daqui a pouquinho nós voltaremos para continuarmos esse bate-papo com relação a essa importante função sintática, adjunto adverbial. Até breve.